Romanos 1, 8 a 15, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Você pode se assentar, por favor? Irmãos, a história da igreja, inclusive por conta também dos relatos, dos registros bíblicos que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, ela nos mostra inúmeros casos de pessoas oscilantes na fé, de um coração dobre, duplo ânimo, de pessoas que começam a assimilar algumas coisas do mundo, começam a se inclinar para algumas coisas do mundo, e até falsos cristãos. Aqui mesmo em Romanos, vá, por favor, para Romanos 16. Olha o que Paulo registra aqui no versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então a Bíblia nos mostra isso, inclusive aqui, tá? Só que a história da igreja nos mostra que há pessoas assim. Mas quando nós nos atentamos para a nossa atualidade, nós vemos que nesse período que eu compreendo sermos a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a última geração da igreja, assim eu entendo na palavra, você já me ouviu falar isso por várias vezes, a nossa atualidade, ela revela uma explosão de evangélicos, digo isso na quantidade, no quantitativo. Olha quantas pessoas se dizem hoje evangélicas, né? Eu já vou te explicar essa distinção. Mas que, na verdade, não são pessoas do evangelho. São pessoas que se dizem evangélicas, se rotulam assim, mas que, na verdade, não são pessoas do evangelho. E por que isso? Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o texto inicial que nós lemos? Quando nós olhamos para o contexto aqui da carta, a Epístola aos Romanos, aqui na nossa Bíblia, ela ocupou o primeiro lugar por alguns motivos. Um deles é por conta da suntuosidade de Roma, que era a principal cidade do Império Romano, ok? Mas também por ela ser a mais longa e compreensiva das epístolas de Paulo. Por isso que ela é organizada logo aqui na Bíblia em primeiro lugar, antes das demais cartas. Ela foi escrita em torno de 57, 58 depois de Cristo, durante 3 meses de Paulo em Corinto, onde ali, nessa época, era uma época de uma grande atividade do ministério de Paulo. E o que acontece? Aqui no capítulo 1, nós vimos o desejo de Paulo, ele avisando o desejo de estar com os irmãos em Roma. Ele diz que tentou por diversas vezes estar com os irmãos,
mas foi impedido. Nós lemos isso nos versículos iniciais. E no capítulo 15, versículo 22, Paulo ele persevera nesse desejo de visitar a cidade. Veja comigo, por favor, Romanos 15, 22 a 29. No capítulo 1, nos versículos 9 e 10, vou ler novamente aqui, ele diz assim: porque Deus a quem sirva meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Aí vamos para Romanos 15, 22 a 29. Por isso também, muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco, mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então, Paulo, o que ele diz? Olha, eu sempre desejei por muitas vezes estar com vocês, mas tenho sido impedido. E eu oro para que Deus me dê boa ocasião. Capítulo 1. No capítulo 10, olha, eu tenho muitas vezes sido impedido de estar com vocês, mas eu tenho um grande desejo. A obra que eu estava fazendo aqui, na minha viagem missionária, já está concluída. Eu quero estar com vocês indo para a Espanha, depois de eu ter ido a Jerusalém, levar uma oferta especial para os pobres na Judéia. Essa coleta de Paulo, segundo aos Coríntios, por exemplo, ela nos informa muito sobre essa coleta. O livro de Atos nos registra isso. E, de fato, irmãos, Paulo, ele vai parar em Roma, porque quando ele leva a coleta para os pobres da Judéia, a partir de Atos capítulo 20, Paulo ele vai para Jerusalém e de lá ele é preso, ele fica preso alguns poucos anos, ele apela para o tribunal do imperador César e ele então viaja para Roma. De fato, ele vai acabar parando em Roma. Agora, não do jeito que ele imaginava, mas como prisioneiro. Tem aquela questão do naufrágio, ele para na ilha, mordido pela cobra, mas ele não morre, e aí começam, oh, meu Deus, esse homem fez alguma coisa errada, a justiça divina está requerendo algo dele, ele só pode ser um assassino, não morreu no naufrágio, agora vai morrer porque foi picado pela cobra. Mas o que acontece? Milagrosamente, nada acontece com Paulo. Paulo chega a Roma, fica em prisão domiciliar por alguns anos, Atos 28 registra isso, e nessa prisão domiciliar ele tem a oportunidade de pregar o evangelho a muitas pessoas, inclusive para a guarda de elite do imperador romano. Ele acaba parando em Roma do jeito não esperado por ele. Só que aí, irmãos, Paulo ele já conhecia e era íntimo de muitos desses irmãos. Se nós formos para o capítulo 16, versículos 1 e 2, o que acontece? Febe, uma diaconisa de um porto oriental de Corinto, num lugar chamado Cencreia, ela iria para lá. E o que Paulo faz? Paulo recomenda a ela. Veja comigo, capítulo 16, versos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Cencreia é esse porto oriental de Corinto. Paulo estava em Corinto.
para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ou seja, alguém que era do conhecimento dele estava indo para lá, ele estava recomendando essa irmã, uma diaconisa. Depois, dos versos 3 a 5, nós vemos que irmãos que congregaram com Paulo em Corinto estavam lá em Roma. Olha o que ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Quem era Priscila e Áquila? Um casal muito ativo na obra de Deus, que tinham a mesma profissão de Paulo, fazendo tendas, e Paulo os encontrou lá em Corinto e ficou lá durante um bom tempo com eles fazendo a obra. Só que agora onde eles estavam? Em Roma. Estavam em Roma. Versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Como assim primícias da Acaia? Dos primeiros que se converteram. E Acaia é o nome da região do Império Romano, onde ficava Corinto. Então, quando Paulo fala primícias da Acaia, primícias de Corinto, dos primeiros que renderam sua vida a Cristo em Corinto. Só que ele é meu amado. Como é que ele é amado de Paulo assim, com essa intimidade? É porque ele congregou um tempo com Paulo lá em Corinto. Só que aí, irmãos, nós vamos avançando para alguma coisa importante aqui também. Além dele ser alguém que congregava com Paulo, nós temos aqui registro no capítulo 16 de que Paulo tinha amigos íntimos que estavam em Roma. O próprio, aqui no versículo 5, o próprio Epêneto, quando ele diz na parte B, saudai a Epêneto, meu amado. Né? Quando ele faz essa distinção, é porque era alguém da intimidade dele. Meu amado, que as primícias da Acaia em Cristo. Aí no versículo 8, irmãos, saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Alguém da intimidade dele que estava lá em Roma. Depois, no versículo 9, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado, outra pessoa que era da intimidade de Paulo. No versículo 13, quando ele diz assim, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Ou seja, ele tinha intimidade com a mãe de Rufo, obviamente com Rufo também. Então, além de ser um local onde tinha pessoas que já haviam congregado com ele em Corinto, ali em Roma também estavam pessoas que eram da intimidade dele. Eram amigos de Paulo. Mais do que isso, irmãos, no versículo 7 e no 11 também, nós vemos que Paulo tinha parentes em Roma. Versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão. Parte A do versículo 7. Na parte A do versículo 11. Saudai a Herodião, meu parente. Paulo conhecia muitos dos irmãos na igreja que estava se reunindo em Roma. Ele não estava escrevendo para desconhecidos. Ele não havia estado pessoalmente com a igreja reunida, mas várias pessoas que se reuniam com a igreja em Roma, Paulo conhecia. E mais, irmãos, de fato, eles eram uma igreja. Olha o versículo 5 quando diz, parte A, saudai também a igreja que está em sua casa. Paulo reconhecia que ali havia igreja de Cristo. No versículo 14, Paulo diz o seguinte, saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Ou seja, irmãos que estão com eles, que congregam com eles. Versículo 15, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos, ou seja, a todos os irmãos, todos os discípulos de Cristo, que com eles
estão. Paulo tinha pessoas que congregaram com ele em Corinto. Paulo tinha pessoas que eram amigos íntimos, eram parentes. Paulo reconhecia que ali existiam irmãos que se congregavam, e ali também havia irmãos experimentados no meio deles. Versículo 3, o próprio casal, Priscila e Áquila, por exemplo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo faz uma menção no versículo 4, assim, muito honrosa a eles, que não só ele agradecia, mas também todas as igrejas dos gentios, porque eles expuseram as próprias cabeças. Priscila e Áquila eram irmãos experimentados. Versículo 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, ou seja, alguém que cooperou com ele também, uma irmã experimentada. Versículo 7, na parte B, o versículo que ele fala dos parentes, ele diz o seguinte: os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Como assim apóstolos? Apóstolos aqui no sentido de missionários. Eram irmãos experimentados. Versículos 9 e 10 também. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, ou seja, ele trabalhou com Paulo na obra de Deus. Versículo 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Irmãos experimentados. E mais, irmãos, versículo 8 no capítulo 1. Versículo 8 no capítulo 1. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, por quem todo o mundo é anunciada a vossa fé. A sociedade reconhecia que aqueles irmãos eram igreja. A sociedade os reconhecia como igreja. Então, por que Paulo fala o que fala no versículo 15, irmãos? E assim, quanto está em mim, estou pronto também para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O que ele estava falando? Ele estava decidido a pregar o evangelho para os evangélicos. É isso que ele está dizendo. Tinha irmãos que ele não conhecia? Tinha, mas muitos ele conhecia. Eram cooperadores dele, eram parentes dele, eram amigos íntimos dele. Mas apesar de tudo isso, ele reconhecia que era uma igreja. Ele sabia, ele entendeu a necessidade de pregar o evangelho aos evangélicos. E esse é o título da mensagem de hoje. O evangelho aos evangélicos. Porque muitos nos dizemos, ainda aqui que congregamos, nos rotulamos de evangélicos. Mas talvez nós não sejamos do evangelho. Talvez você tenha uma carteirinha de membro daqui, da Igreja Bíblica Cristã, antiga, porque recentemente não foram feitos. Talvez você tenha lá o teu certificado de batismo. Talvez você tenha o seu certificado de consagração ministerial. Talvez você tenha um trabalho a exercer aqui, e talvez até aqui na organização do culto e na liturgia do culto você tenha trabalhado. Mas talvez nós ainda não sejamos do evangelho. Talvez não sejamos como muitos que estão se dizendo de Cristo, mas na verdade não vivendo como verdadeiros cristãos. E aqui, como ainda ele não poderia estar com aqueles irmãos, e ele demonstra claramente que era o desejo dele de estar com os irmãos, por muitas vezes ele disse isso, e ele tinha até um planejamento de indo para a Espanha, passar lá antes, ficar um tempo desfrutando da companhia dos irmãos, comunicando algo espiritual para eles, mas ele estava sendo impedido. Bom,
Então, já que eu não consigo estar com vocês ainda, eu vou escrever aquilo que eu queria pregar e ensinar para vocês. O evangelho aos evangélicos. Foi isso que Paulo fez. E por que Paulo escreveu, irmãos? É algo importante nós atentarmos que as epístolas, de uma forma geral, os escritores tinham em mente registrar escritos as cartas que tinham como função colocar algumas coisas em ordem, condenar os abusos a que muitos cristãos tinham sido levados, superar dificuldades, reprimir excessos na igreja, animar os irmãos em tribulação e perseguição e os estimular à estabilidade e à fidelidade. Só que Paulo não faz isso aqui. Paulo não está escrevendo uma carta porque deu problema na igreja. Alguém escreveu para ele e está precisando responder. Não. Não é porque alguém chegou até ele, Paulo, está acontecendo um problema na igreja em Roma. Não. Mas é porque o Espírito Santo o conduziu a ele escrever a carta para esclarecer e fortalecer a verdade do Evangelho. Foi por isso que ele escreveu essa carta. Para que eles fossem santificados pelo Espírito Santo como uma oferta agradável a Deus. Capítulo 15, vá comigo, por favor. Romanos 15, versículos 14 a 16. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Ou seja, eu sei que vocês têm boa intenção. Eu sei que vocês não têm maldade, que vocês não estão de malícia, cheios de todo conhecimento. Olha, eu já sei que vocês têm lido a Bíblia, que vocês têm estudado, que têm tido estudo bíblico, pregação. Eu sei disso, eu sei de tudo isso, podendo admoestar-vos uns aos outros, podendo vocês serem bênção um nas vidas dos outros. Mas, irmãos, aí ele continua, mas, irmãos, apesar de eu saber que vocês conhecem um pouco da palavra, apesar de eu saber que vocês têm boa intenção, que vocês não estão na maldade, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Eu estou refrescando para vocês o que é verdade do Evangelho, da graça de Deus, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. Foi por isso que ele escreveu a carta. Ele não escreveu para resolver um problema, mas Paulo escreve essa carta aqui, porque ele queria apresentar os irmãos como uma oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. E é por isso que o Evangelho precisa ser pregado para os evangélicos, para que aqueles que se dizem de Cristo possam ser apresentados como uma oferta agradável, santificada a Deus pelo Espírito Santo. É que por meio da palavra, o Espírito Santo implante essa verdade no coração, transforme a mente, haja arrependimento de pecados e um posicionamento de alguém que vive para a glória de Deus. É por isso que Paulo escreveu a carta. A carta é o mais amplo e sistemático dos escritos de Paulo, tratando das verdades gerais do cristianismo e dos deveres da vida cristã, numa doutrina que tem sido considerada como a verdadeira prova para discernir se uma igreja é de Cristo de fato. A doutrina da justificação pela fé e as suas implicações. É isso que Paulo escreve aqui. Ele expõe o Evangelho de Cristo e os seus profundos princípios fundamentais como um plano de salvação ao alcance de todo o mundo, unindo judeu e gentio em um só corpo. A primeira parte, Paulo traz um ensino doutrinário. Vá comigo no capítulo 1, por favor, versículo 28 a 32. Nós vimos
no capítulo 1, que os gentios estão debaixo do domínio do pecado. Olha o que Paulo diz. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. E o capítulo 2? No capítulo 2, ele mostra que os judeus igualmente estão debaixo do domínio do pecado. Veja comigo do versos 17 a 24 do capítulo 2. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Os judeus também estavam debaixo do domínio do pecado. Contextualizando para os evangélicos, também é como aqueles que se dizem bíblicos, cristãos, vivem na prática do pecado e o nome de Deus tem sido blasfemado por conta desses. Mas aqui o contexto é dos judeus, tá? No capítulo 3, Paulo mostra que todos estão igualmente privados da glória de Deus. Veja capítulo 3 a partir do versículo 9 a 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E no capítulo 4, Paulo mostra que a ligação desse plano evangélico, né, o plano do evangelho para a salvação, ele liga esse plano ao Antigo Testamento, mostrando que o pai israelita, o pai Abraão, ele foi justificado pela fé, e é por isso que ele é pai de todos aqueles que seguem seu exemplo, pai de todos aqueles que têm fé. Versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão.
e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Não tem quando a gente lê na Bíblia assim, pai Abraão. Lembra lá, por exemplo, do o rico e o Lázaro, Jesus contando, lá no Sheol, né? Lá no inferno, no local de morada dos mortos, um no seio de Abraão, salvo, e o perdido lá nas profundezas, né? Ele, pai Abraão, né? Jesus contendendo com os religiosos, eles falando, não, nosso pai Abraão, né? Por quê? Pai Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão. Só que a Bíblia está dizendo que todos aqueles que têm fé em Jesus e são justificados por isso, tornados sem culpa pelo pecado, também têm Abraão como pai. E no capítulo 5? No capítulo 5, irmãos, o amor de Deus em Cristo, o segundo Adão, enviado a restaurar a humanidade da ruína que foi levada pelo pecado do primeiro Adão. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Dos capítulos 6 a 8, nós vemos aqui que a lei ela não pode dar liberdade ao homem, pecador e caído, e nem livrá-lo da sentença condenatória. A lei não poderia fazer isso. A lei não poderia tirar o domínio do pecado sobre aqueles que tentavam praticar a lei, e ela nem poderia livrar da condenação. Mas a justiça de Deus, pela fé em Cristo, é quem liberta, levando a justificação, a santificação, a comunhão com Deus, já aqui na terra, e dando essa esperança da eternidade, a esperança da glória. E aí eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Muitos precisam compreender isso, essa verdade aqui. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. É algo maravilhoso, eu vejo aqui nesse versículo 23. O que é o salário? O salário é o pagamento obrigatório para aquele que trabalha, para o trabalhador, para o funcionário. Então, para quem peca, obrigatoriamente, ele tem um pagamento. Só que com Deus é diferente, quando nós estamos recebendo de Deus a graça maravilhosa. Não é um salário, mas é o dom gratuito. Não é um pagamento obrigatório, mas é um dom, é um presente gratuito que nós recebemos, que é a vida eterna por Jesus Cristo. Nós precisamos entender essa verdade. Capítulo 7.
versículo 18 em diante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Entrando no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem muitas verdades também no capítulo 8, mas não dá para ler tudo. E no capítulos 9 a 11, aí Paulo fala assim, pensa assim, peraí, se eu compartilhei com os irmãos a admissão dos gentios com os mesmos privilégios dos judeus e a reprovação dessa parte incrédula da nação judaica, meu Deus, isso está sendo uma grande ofensa para os israelitas, de que nem todo israelita vai ser salvo, mas que o gentio, se tiver fé em Jesus, ele vai ser salvo. É como se fosse assim, aqueles que se dizem evangélicos acham que estão salvos, mas aquele que está lá fora, na pior prática possível, na vida mais arruinada possível, se ele se arrepender dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal para sempre, esse é salvo. E isso ofende muitos que estão na religião evangélica. Muitos se ofendem com aquele que de verdade se rende a Jesus. E os israelitas estavam se ofendendo porque os gentios estavam se voltando para Deus, se rendendo a Jesus Cristo. E o que ele faz então? Ele dedica 3 capítulos para poder explicar a questão para os judeus. No capítulo 9, ele diz, por exemplo, no versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a verdade, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel.
Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Parafraseando, não são os que têm carteirinha de evangélico, são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo aqui está tentando levar os judeus à compreensão de que eles não foram largados por Deus, né? Mas que Deus também queria salvar os gentios. Versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram, está falando dos gentios, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O que ele está falando? Faltou Bíblia? Faltou pregação? Não, mas nem todo mundo correspondeu à mensagem do Evangelho. Mas os gentios que corresponderam, esses foram enxertados na família de fé. Capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Gente, Deus rejeitou o seu povo? É claro que não. Eu mesmo sou do povo de Israel, e eu rendi a minha vida a Cristo Jesus. Deus não abandonou. O problema é que nem todo mundo corresponde à mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que um endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E finalmente, então, Paulo declara o que ele declara a partir do versículo 31. Assim também estes, agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, Deus se manifestou misericordioso aos gentios, mas também misericordioso aos judeus, aos israelitas, que pela fé renderem a sua vida a Jesus Cristo. Aí ele então declara, versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo, ele quis compartilhar
para aqueles evangélicos, pessoas íntimas dele, pessoas que congregaram com ele, pessoas que serviram com ele, parentes dele, pessoas que ele reconhecia que eram igreja. Ele quis esclarecer melhor as verdades do Evangelho. Nós também, igreja, nós também, lamentavelmente, olhando para nós, esquece dos outros, olhando para nós não parecemos muitas vezes que somos do Evangelho. E precisamos viver essas verdades. Talvez haja alguém aqui que, olhando para o seu dia a dia, note que existem vários detalhes da sua vida que você observa que você não está em conformidade com a palavra, que você não vive como um discípulo de Cristo, que você não ama o próximo como você deveria amar, que você não paga o mal com o bem, que você não perdoa, que você não abstém os seus olhos, os seus ouvidos da contaminação, de que você deveria dar bom testemunho, de que você deveria ser um excelente profissional, porque você está fazendo para o Senhor, não para o seu chefe. E, por consequência, qual é o trabalho do estudante? O trabalho do estudante é estudar. É a mesma correlação no meu entendimento. Que nós não praticamos o amor ao próximo a partir do nosso primeiro núcleo, que é a nossa família. Tratamos os outros com uma excelente gentileza, com alegria, com cordialidade, mas em casa nós somos cavalos, grosseiros, impacientes. Ofendemos com palavras, com atitudes. Não nos dispomos a servir. O que adianta a gente estar aqui no culto? Nos achando evangélicos, mas não sendo do Evangelho. Paulo quis revelar isso para aqueles irmãos. Do capítulo 12 em diante, nós vemos uma parte prática, né? Que Paulo fala várias coisas práticas, a consagração do corpo e da alma a Deus, obediência aos magistrados, aos governantes, às autoridades, amor e pureza, respeito mútuo, benignidade, e depois ele volta para o tema de que Cristo é o Salvador tanto de judeus e de gentios. E aí eu nos pergunto, como então, irmãos, como ser do Evangelho e não evangélicos? Essa é a questão. Depois do versículo 15, quando Paulo diz que ele queria ir a Roma pregar o Evangelho aos evangélicos, ele diz o seguinte, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Como ser do Evangelho e não evangélico? É você e eu termos uma genuína fé em Jesus Cristo. Uma fé genuína que crê no Senhor Jesus, versos 1 a 3 do capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. É nós sabermos quem nós somos em Deus, quem nós éramos, o que Deus fez de nós. É nós sabermos pela verdade do texto sagrado, das santas Escrituras, de que o Pai enviou o seu Filho, porque todos haviam pecado e por isso estavam destituídos da glória de Deus. É nós compreendermos que Deus veio em forma humana, se humilhando, para que, nascendo como descendente de Davi, segundo a carne, ele pudesse sofrer em nosso lugar, morrer aquela morte,
por causa dos nossos pecados, para nos redimir da culpa, nos livrar da ira vindoura e nos dar a vida eterna. É nós crermos nessa verdade. Mas parece que tem gente que não crê. Tem gente que se diz de Cristo e não crê nessa verdade. É nós confiarmos no Senhor Jesus, versículo 4, declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Como assim confiar? Muitos de nós não confiamos na verdade que a ressurreição de Jesus, ela revela para nós. E que verdade é essa no capítulo 4? Versículos 24 e 25, 23 a 25, Romanos 4. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O que isso significa, igreja? Que Jesus, quando morreu naquela cruz, o Pai plenamente teve a sua justiça satisfeita. O Pai considerou que Jesus pagou a punição pelos nossos pecados, de que a cédula de dívida que era contra mim e contra você, naquela cruz foi rasgada pelo precioso sangue de Jesus. E quando Jesus ressuscita, quando o Pai ressuscita o Filho pelo poder do Espírito Santo, Deus está falando: eu perdoei o pecado de vocês. Quando vocês creem de verdade no meu Filho, a dívida foi paga. Eu puni o pecado de vocês no meu Filho. Eu derramei a minha ira sobre o meu Filho. E se vocês crerem nele de verdade, confiarem nele para a sua salvação, não nas obras de vocês, não naquilo que vocês fazem para se sentirem salvos, mas se vocês confiarem de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu salvarei vocês. Nós precisamos ter uma verdadeira fé em Jesus, de quem confia no Senhor. Mas nós precisamos também, irmãos, nos comprometermos com o Senhor. Romanos 1, 5 a 7. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Obediência da fé, obediência, comprometimento, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Você não pertence a você mesmo, nem a nada, nem a ninguém. Se você, de verdade, tem uma fé em Jesus, você pertence a Jesus. Você é dele. Você não se manda. Você não faz o que você quer, mas você é identificado com ele. Verso 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, não pecadores, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque santos, porque foram santificados pelo Espírito Santo e andam em santidade. Nós precisamos ter a verdadeira fé, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que o Verbo se fez carne para nos salvar, de que confia que a cédula de dívida foi rasgada porque Jesus recebeu a justa punição, e de que se compromete em obediência, pertencendo a Cristo e se santificando. Esses são aqueles que são do Evangelho e não são evangélicos. Nós precisamos, irmãos, falta muito pouco para Jesus voltar, para buscar a sua amada igreja. Aí eu nos pergunto, você e eu fazemos parte da amada igreja do Senhor Jesus? Façamos uma outra pergunta. Se hoje for o seu último dia de vida aqui na terra, para onde vai a sua alma? A Bíblia diz que depois da morte, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte, segue-se o juízo. Nós precisamos, de verdade, não sermos evangélicos,
mas nós sermos do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu quero orar com você. Pai, não é fácil Pai, pregar o Evangelho àqueles que congregam, se dizem seus, e que são meus amados irmãos, ó Pai. Mas segundo aquilo que o Senhor mandou eu compartilhar nessa noite, eu rogo a Ti, Paizinho, que a Tua verdade ela ecoe na nossa mente e no nosso coração, não para acumular preocupação, não para acumular frustração, mas para gerar em nós, Pai, uma genuína fé que só o Senhor pode. Que essa verdade, Pai, do Evangelho encontre nas nossas vidas, na minha vida inclusive, Pai, uma correta correspondência. Ajuda-nos a entendermos que o Evangelho é o poder Teu para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, que confia naquilo que Jesus fez por nós e se compromete numa vida para a sua glória. Que essas verdades ecoem em nós e gerem transformação nos nossos corações. É o que eu te agradeço e peço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a vivermos essa verdade, Pai, a nós não sermos evangélicos, mas nós sermos de fato do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.